Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui da Unesp de 2013. Questão aí que fala sobre, a gente chama isso de diagrama de fase, né? Muitas vezes esses conteúdos são confundidos com conteúdos de química, mas a gente também trabalha na física sobre a questão de pressão, temperatura, volume, enfim, a gente vai trabalhar também. Não tem por que a gente, ainda mais num tema que a gente está falando de interdisciplinaridade, né? É sempre bom você saber os conceitos na visão física, na visão química sobre o tema do diagrama de fases. Então, bora lá, vamos conhecer um pouquinho sobre esse tema. E a gente está falando da liofilização. É um processo aí que a gente vai discutir muito bem nessa questão, tá bom? Se você não está inscrito aqui, se inscreve lá no canal, nos ajude cada vez mais a chegar a tantas pessoas que estão estudando um pouquinho de física. Bora então, ó. Então, está falando que a liofilização é um processo de desidratação de alimentos que, além de evitar que seus nutrientes saiam junto com a água, diminui bastante a sua massa e o seu volume, facilitando o armazenamento e o transporte. Então, possivelmente você deve ter aí na sua casa algum alimento que sofreu esse processo. Os alimentos liofilizados também têm prazo de validade aumentado, sem perder as características como o aroma e o sabor. Tá bom. E aí o que ele fala pra gente? Olha, ele está falando o seguinte: o processo de liofilização segue as seguintes etapas. O alimento é resfriado até a temperatura abaixo de zero, para que a água contida nele seja solidificada. Então, a palavrinha mágica é que a água aqui contida, a água seja solidificada. Então, é um processo de solidificação naqueles processos de mudança de estado, né? Então, na solidificação, eu tenho o líquido indo para o sólido. Então, a gente já tem aqui já um processo. Em dois, em câmaras especiais, sob baixíssimas pressões, menores que 0,06 atm, então é uma pressão baixa, você vai ver que a análise gráfica a gente vai fazer isso, ó, baixíssima pressão. A temperatura do alimento é elevada, fazendo que a água sólida seja sublimada. Sublimação, lembra qual que é o processo? É a passagem do estado sólido para o estado gasoso. Então, aqui a água seja sublimada. Dessa forma, a água sai do alimento sem romper suas estruturas moleculares, evitando perdas de proteínas e vitaminas. Maravilha. O gráfico mostra a parte do diagrama de fases da água e 5 processos de mudança de fase representados pelas setas numeradas de 1 a 5. Ó. Então, olha aqui que beleza. Ó. Do sólido para o líquido, lembra o nome desse processo? Fusão. Aqui a 2 é a solidificação. Do 3, que é a passagem do sólido para o vapor, é a sublimação. E do vapor para o sólido é a chamada ressublimação ou também sublimação. E a passagem do vapor para o líquido a gente chama de condensação. Tem outros nomes que a gente também são sinônimos nesse processo aí. A alternativa que melhor representa as etapas do processo de liofilização na ordem descrita, ó, primeiro, a gente está passando com que a água seja solidificada, a água no estado líquido para o solidificado. Então a gente está no processo 2, que é do líquido para o sólido. Então a gente já vai por essa aqui. Então essa aqui já está errada e já está errada. Agora, o processo de baixa pressão, a pressão aqui embaixo, para um aumento de temperatura, a gente tem a água seja sublimada. A sublimação é o processo número 3, passagem do sólido para o vapor. Chegamos nessa alternativa letra E aqui. Então, são vários processinhos que a gente tem que saber nessas mudanças de fase e vem com a gente para a gente estudar cada vez. A gente vai fazer uma série bem legal sobre questões desses processos, né? As mudanças, os diagramas de fase, as mudanças de estado serão sempre muito bem trabalhados aqui no nosso canal. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like aqui e aí se você também não está inscrito, se inscreve no canal para cada vez mais chegarmos a tantos. Valeu e até a próxima. Continue seus estudos. Um abraço.